Fala galera, beleza? Canal João Araújo, eu sou o João e este é o Fiat Uno 2004. Se você quer saber mais desse carro e mais avaliações como esta, carros populares, carros acessíveis, carros do povo brasileiro mesmo, se inscreve aí no canal, deixa aquele joinha, fortalece aí pra gente, viu galera? Este Fiat Uno aqui não é o Fiat Uno do canal. Vocês sabem que eu tenho um Fiat Uno EP 96. Esse aqui é um Fiat Uno 2004, correto? Ele é um carro com ar-condicionado, que é bem uma raridade. Ele é básico, mas tem ar-condicionado. E ele é o primeiro Fiat Uno Mille dessa nova geração. Geração não, né? Facelift que foi feito em 2003 para 2004. Esse facelift que trouxe um novo para-choque dianteiro, né? Que durou só um ano, inclusive, o pessoal não achou muito interessante. Esse para-choque com esse bigodinho mais fino, né? Depois eles mudaram por aquela parte pegando aqui já toda grossa assim, né? Mudaram, né? A grade também, essa grade não fez muito sucesso, é uma grade mais fininha, né? Aí eles trocaram por aquela que preenche total, né? Mas assim, nada desabona esse carro, as qualidades dele. Hoje nós vamos comentar um pouquinho da história do Fiat Uno desde o começo, para vocês passarem a saber com curiosidade. Vou fazer algumas impressões aqui, passar alguns números desse carro e depois eu vou falar se vale a pena ter um carro desse em 2025, né? Esse aqui é um carro 2004, carro de 21 anos de idade. Então vamos lá, galera. O Fiat Uno dessa geração aqui, mais um modelo parecido com o meu, ele surgiu em 1984 aqui no Brasil, né? Ele não veio na versão 1.0 inicialmente, correto? Ele é um carro com design do Giugiaro, né? Que desenhou muitos carros interessantes, inclusive o próprio Punto, né? E carro de outras marcas também, né? E é um carro que, quando veio para o Brasil, foi apelidado de botinha ortopédica, né? Por parecer aquelas botinhas de ortopédica mesmo, né? Ele era um carro muito avançado para sua época. Na época que tinha 147, Fusca. Você imagina como esse carro era avançado para a época, né? Passou a ser sucesso mesmo quando surgiu a versão 1.0 em 1990, né? A versão Mille foi o primeiro carro com desconto, né? IPI, o que fez que ele ficasse mais em conta, né? Então ele é um carro que passou por várias versões, né? Na versão 1.0, inclusive a versão do Mille que eu tenho, que é o Mille 95/96 EP, né? Que é o projeto aqui do canal, né? Umas mais básicas, outras mais completas, né? Vou falar mais, vou fazer um comparativo desse carro com o meu, para vocês verem o que mudou, mas esse é assunto para o próximo vídeo. Esse vídeo é o vídeo de avaliação deste carro aqui. Então, o que mais podemos dizer sobre o Uno? Em 2004 ele teve esse facelift aqui, né, as quais o para-choque traseiro passou a abrigar a placa, a tampa foi modificada, ela aparenta ter sido abaixada, né, mas isso nós vamos medir ainda depois. E a frente, os detalhes que eu já falei. Da geração, né? 2010, que é aquele Uno mais arredondado, que eu nem considero muito um Fiat Uno, é mais um Panda europeu adaptado para o Brasil, né? Já não tem muito a ver com esse Fiat aqui, ele tá mais para um Palio com desenho mais arredondado, inclusive vem até um ali, ó. Você está vendo passando aí um, esse é o Uno de segunda geração, né? Você já conhece, já viu em todos os lugares. Então, eu não considero esse carro como um Fiat Uno na essência dele, né? De ser um carro leve, né? De ser um carro econômico ao extremo e básico também da mesma proporção, ou seja, à medida que o Uno 2010 ele passou a ser um carro mais refinado, ele ficou mais pesado, ficou menos econômico, o desempenho dele piorou bastante, né? Então esse aqui realmente é o Uno raiz que a gente pode falar, né galera? Então, assim, nós podemos destacar bem nele, ele é um carro que originalmente foi desenhado para ser duas portas, viu galera? Então esse é o design original dele. Aquele Uno 4 portas que você vê por aí, que inclusive
passou até determinada época, passou a ser a maioria das vendas, ele foi uma adaptação feita, né? Porque ele é um carro bastante compacto, né? E essa porta dele, ó, se você verificar, é uma porta que, opa, tá trancada aqui. Acho que ele tá com problema nessa porta, só tá abrindo de lá. Então ele é um carro que, se você observar, ó, a porta dele é enorme, né? Então assim, feito primeiro para ter duas portas. Ele é um carro que, ó, se você, ó, com a mão só você consegue estar levantando ali. Esse sistema de abertura, de levantar aqui, ele não mudou, ele é o mesmo, né? Então vamos lá, vamos começar a medir aqui um pouco o espaço interno dele. Estou aqui dentro do Uno, né? Eu tenho 1,71 m, então ele é um carro que a posição de dirigir ali tá pra mim, né? E eu me acomodando bastante aqui, ó, bem certinho, da forma correta. Sobra 5, 6 dedos aqui. Eu diria que até melhor do que o Palio que eu tive. Porém o teto aqui, apesar de ser um teto bem quadrado, se você encostar bem, já esbarra a cabeça. Aí a alternativa seria aqui, você deitar mais um pouco no banco assim, ó. Aí você deitando mais um pouco no banco, livra um pouquinho o dedo. Mas se você ficar na posição totalmente reta, ele acaba esbarrando a cabeça, né? Ou ele tem o cinto normal, né? O cinto dele é pra época, né? É um cinto comum. Só tem cinto de 3 pontos para quem vai no lado. E aqui no meio é o cinto comum. Não tem cabeceira, né? Não tem o encosto de cabeça. Tem o tampão, mas nesse carro aqui, no caso, tá quebrado, tá? Você vê, ele não tem nenhuma basculante, ou seja, ele é um carro básico, não tem desembaçador nem limpador traseiro. Correto? Vamos lá para... Então, galera, estamos aqui na frente na posição do motorista. Esse carro especificamente, nesse aqui ele tem um... Foi colocado aqui um apoio, né? Costura no volante aqui de curvinho de plástico, né? Esse volante, ele tem os problemas dos volantes dos Palios, né? Inclusive é o mesmo volante do meu Palio que eu tive, né? Que ele desgasta, né? Com o tempo, ele vai desgastando, vai ficando soltando, né? Ele vai ficar... Os bancos, ele é um banco diferente do banco dos Unos mais antigos. Mas é um banco até macio, tá? Tem ar-condicionado, ou seja, ele é um Uno raridade, né? Inclusive ele tá até à venda, o preço dele é 20 mil reais. Esse carro pertence ao meu irmão, então assim, ele está à venda. Se você tiver interesse, se aparecer aí, tiver disponível ainda, a gente pode estar fazendo um meio de campo. Ele é um carro que tem ar-condicionado, então assim, é uma coisa bem rara. Outra coisa bem rara desse carro aqui é ter essas saidinhas aqui tudo íntegra, tá vendo? Não tá quebrado, não tá nada. Então isso aqui não sei se já foi trocado, que parece que o encaixe dele aqui não está 100% original, parece que já foi trocado, mas assim, pelo menos tem, né? É raro encontrar um Uno nessas condições aqui, né? Aqui o para-sol não tem nada, não tem lugar para colocar documento. Aqui é a luzinha de teto que ela veio para cá, né? E aqui tem um espelhinho aqui para o motorista, correto? O porta-luvas é comum tradicional de Fiat Uno, tamanho razoável, bateria bem melhor do que do Punto, por exemplo. E os comandos aqui não tem nada demais, né? Ar-condicionado, recirculação aqui, ajusta a velocidade. Esse carro tem uma curiosidade que mesmo no zero aqui, se o ar-condicionado estiver ligado, ele vai funcionar a ventoinha do ventilador, ou seja, para desligar a circulação só desligando o ar-condicionado mesmo, né? Aqui as posições do desembaçador, ou pro pé, ou pro rosto do motorista, né? E aqui, o computador de bordo dele, essa unidade aqui tá com 250 mil km. Opa! Pera aí que travou aqui, pera aí. Vamos lá, tinha travado aqui o volante aqui, tava com dificuldade. Então esse aqui tá com 250 mil km. Esse painel aqui consegue ser mais simples do que o do Palio Economy 2010 que eu tive, né? Apesar da grafia ser bem semelhante. Ele não encontrei aqui, tá? Pode ser que tenha, mas eu não encontrei nenhum botão aqui de trip para você mudar aqui para acionar o trip, então imagino que não tenha, tá?
Não tem nenhum marcador de temperatura, né, visível, tá vendo? Não tem termômetro, não tem nada. E o marcador de combustível, somente isso. O que dá para perceber aqui que tem a indicação aqui de bateria, correto? Do óleo, a luz da reserva aqui, uma luz de bloqueio BRB Code, eu acho, creio que eu. E outras luzes aqui que eu não sei do que significa, tá? Não sei de que se trata. Mas assim, eu creio que deve ter alguma luz espia no caso do superaquecimento. Fazendo um test drive rápido aqui, galera, do Fiat Uno. O que eu pude perceber é o seguinte: esse carro aqui tem 250 mil quilômetros, né? O desempenho dele nesse motor aqui, 55 cavalos, em relação ao Palio que eu tive, ele é um carro com desempenho um pouquinho mais amarrado, deu pra perceber, tá? Porque são 20 cavalos de diferença, né? É porque o meu Palio era 2010, já era da última safra dos Fire, e aqui era da primeira, então assim, tem essa diferença, claro, né? 20 cavalos e cerca de 1.2 de torque, então dá uma diferençazinha, apesar do peso ser menor desse carro aqui, galera, viu, galera? Mas assim, nada que desabone, tá? Esse carro aqui, segundo o Carros na Web, o consumo dele 9 km por litro, 9,5 na cidade e 15,9, se eu não me engano, na estrada, viu, galera? Mas eu tô pra dizer que faz mais do que isso, viu? Faz bem mais, tá? Não vou ter tempo de fazer aqui um test drive completo, com medições, tá? Porque esse carro aqui tá emprestado comigo, vou ter que devolver ele, tá bom? Mas eu acredito que ele faz bem mais, deve fazer 18, tranquilo aí, se você for no Maciota na rodovia, tá? E na cidade também ele pode fazer até 11 a 12, eu creio eu, tá? O que eu mais posso ver aqui? Em relação ao próprio Palio, essa unidade específica aqui tá com os engates um pouquinho ruim das marchas, inclusive em relação ao meu Mille, tá? O meu Mille é P96, ele tem uns engates melhor do que esse carro aqui. Eu não sei se eles alteraram alguma coisa nisso, ou se é apenas essa unidade, tá? Mas assim, diferença mínima, tá? Os engates estão bons ainda desse carro, apesar do meu Mille AP estar com melhor, tá? Então só essa questão mesmo de análise. E assim, a suspensão dele, no meu entender aqui, ela é uma suspensão melhor do que a do Palio, tá? Melhor do que a do Palio e melhor do que a do Uno que eu tenho, tá? Ele parece ser um pouquinho mais firme de curva do que o Palio e até do que o do meu Mille, né? Também o meu Mille também tá cansado da suspensão, precisa até arrumar, né? Mas assim, de suspensão também ele parece ser melhor, viu? Então, se você quer mesmo, se você dá valor a essa questão de suspensão, de acerto dinâmico, o Uno eu posso afirmar que é melhor do que o Palio, com certeza é, e do que os Unos mais antigos, parece também, tá bom? Aqui estamos então, o cofre aqui do Mille, né? Do Uno Mille, né? Que eu posso verificar aqui que ele tem uma capa bem parecida com a do Palio, né? O formato de proteção dele aqui. Esse motor é a primeira versão do Fire, não é flex, tá? Esse carro é somente a gasolina, a primeira versão. Ele veio a ser flex, se eu não me engano, vou deixar na legenda aí, mas se eu não me engano ele só passou a ser flex em 2006, se eu não estou enganado, tá? Então está aí, ele possui um torque de 8,5, né? 8,5 de torque. Ele é um torque até baixo, né? Para 1.0. Lembrando que o Fire saiu de linha em 2024 com um torque de 9.5, chegando a ter 9.7 de torque. Ou seja, é um motor que evolui bastante ao longo do tempo. Então é melhor pegar um Uno 2013. O Uno nunca chegou a ter o torque do Palio, viu, gente? E nem por isso ele tem desempenho ruim. O Uno ele chegou a ter no máximo 66 cavalos, sendo que o Palio chegou a ter 75. E o torque, se não me engano, do Uno foi 9.2 o máximo dele, tá? Nunca chegou a ter o torque do Palio, nem os números do Palio, correto? Mas desempenho ele nunca perdeu do Palio, correto? Sempre foi bem, até porque ele é um carro um pouco menor, tá, gente? Esse Uno ele tem 3,69 m, o Palio tinha 3,83 m, né?
O E3X é praticamente igual, ele tem 2,36 por conta 2,37 do Palio, mas ele é um carro mais estreito, tá? Mais estreito não, menos comprido. E por ser menos comprido e por ser mais antigo, as latas dele são mais finas também. O carro fica mais leve, correto? Então ele pesa em média aí 100 kg a menos do que um Palio. Então se a preocupação sua é em economia exclusivamente, talvez é mais interessante você buscar um Uno desse, né, galera? Então assim, é claro que você achar um carro desse hoje em bom estado é algo bem complicado, né? Esse Uno aqui mesmo, ele possui os selinhos de fábrica todo, tem o vidro original ainda. Se você olhar, né, o vidro, o para-brisa, o Uno com para-brisa original hoje é difícil, né? Esse aqui também é original, esse vidro. Então, sim, esse também é. Então, sim, carro íntegro, né? Apesar de ter alguns detalhes, nesse caso aqui, né? Ele tem alguns detalhes, para-choque talvez precisasse de pintar, né? Arrumar essa pancadinha que teve aqui, de alguma coisa que caiu. Talvez um poste, uma árvore que caiu ali. Mas ele é um carro bem íntegro, né? Se você achar um desse nesse estado hoje, é bem complicado, né? Mas já emendando agora, eu já vou fazer o veredito final aqui desse carro, falando se eu teria um carro desse hoje em dia. A FIP desse carro hoje, ele tá R$13.400 mais ou menos. 13 mil e alguma coisa, tá? Mas é claro que nesses casos aqui, carros dessa idade, você vai analisar o quê? Você vai analisar a integridade do carro, correto? Se o carro é conservado ou não, se é completo ou não, se tem ar-condicionado. Esse carro aqui eu não falei quando eu olhei aqui dentro, mas ele tem trava elétrica, tá vendo? Tem trava elétrica, tem vidro elétrico, tem alarme, correto? Então assim, ele não é um carro totalmente básico, né? Mas também não tem desembaçador traseiro, não tem lavador, é duas portas, não tem direção hidráulica. Então assim, preço FIP para carros assim mais antigos, carros de 15, 20 anos, é bem relativo, galera. Então assim, você tem que olhar o que você vai comprar um carro desse: histórico de manutenção, notas fiscais, né? Você vai olhar isso, notas fiscais, histórico de manutenção, essas coisas que você tem que olhar, viu, galera? Então, para fechar o vídeo, né? Teria um carro desse hoje, se você tivesse com a grana curta ali, entre 15 a 20 mil reais para achar um no bom estado? Teria sim, com certeza, né? Vocês sabem que eu tive um Palio com esse mesmo motor praticamente por 3 anos. Eu vendi porque precisava de um carro com ar-condicionado, né? Meu irmão na época não estava vendendo isso daqui. Então eu tive sim. Os concorrentes da época dele é o próprio Palio, né? Que o Palio já estava aqui nesse mesmo ano, ele lançou o Palio G3, que é o Palio Sapão. Só que ele era mais completo, era bem mais caro, né? Tem o Celta também dessa mesma época aqui, que você encontra também nessa faixa de preço. Mas assim, dentre todos esses carros, o melhor eu acho que é o Uno mesmo. Embora eu tive um Palio, né? Quando eu adquiri o Palio, eu estava procurando questão do Uno mesmo, né? Só que na época eu precisava com pressa, eu acabei comprando o Palio, mas a minha ideia era pegar um Uno. Mas assim, ambos os carros são ótimos, são excelentes opções, correto? Vou falar uma vantagem e uma desvantagem desse Uno aqui. Vantagem principal dele: muito econômico e com desempenho adequado. Desvantagem dele: projeto antigo, ou seja, é um projeto bem antigo, assim, se você for levar em conta que foi lançado em 1984 e tal. Então ele é um projeto bem antigo. Palio, uma vantagem em relação ao Uno: Palio é o projeto mais recente, ou seja, pelo menos 10 anos mais recente. Nível de segurança não é bom, mas é melhor do que o do Uno. Chapas um pouquinho mais grossas. Em relação ao Uno, qual que é a diferença? O Uno ele é mais econômico do que o Palio, né? Porque ele é uma carroceria mais leve, correto? Vou colocar o Celta aqui. O Celta 1 Pro, em relação ao Uno e ao Palio também. O Celta, desempenho melhor, correto? Desempenho do Celta você consegue desenvolver bastante aí. Ele é um carro que anda bem,
Desvantagem do Celta. Também é um projeto de segurança muito ruim. Pior até do que o Palio, correto? A manutenção dele não é a manutenção do Fire, tá? O Fire hoje é o motor mais barato de se manter no Brasil todo, então o Celta perde um pouquinho na manutenção, correto? E também não é tão econômico, entendeu? Embora seja o desempenho melhor. Então, essas são as três opções aí na faixa de 15 a 20 mil reais aí, de veículos a partir de 2004, você encontra aí até 2009, 2010. Então, você nessa faixa de 15 a 20 mil reais, seria essas opções aí, galera. Esse é só um vídeo desse carro aqui. Eu ainda vou fazer um vídeo comparativo desse carro aqui. Eu vou soltar provavelmente daqui a 15 dias, correto? Desse aqui com o meu Mille, para você ver o que mudou, se vale a pena, se você tem um Mille mais antigo e quer trocar para um Mille Fire, se vale a pena essa troca ou se não vale. Isso eu vou explicar em outro vídeo, viu, galera? Então, por enquanto é isso. Aquele abraço, valeu!